Olá, vamos para mais um shot de Direito Constitucional. Força, bora, vamos estudar, não pode desanimar. Tá desanimado? Deita a cabeça aí na mesa, não vai pra cama não. Dorme aí uns 20 minutinhos, 20 a 30, você vai estar outro, né? Ou outra, né? Faz isso, não pode desanimar. Tem hora que o corpo pede para parar, mas dá uma descansadinha e volta, tá? Agora nós vamos corrigir o simulado top 15, Poder Executivo. Nós corrigimos o Legislativo, agora o Poder Executivo e depois o Judiciário, né? Os olhinhos até piscam, né? Por causa do Judiciário. Mas Poder Executivo também cai, e cai muito. E nós vamos ver que tem partes alguns artigos dessa parte de Poder Executivo que cai muito. Então, apesar de ser 15 questões, eu acho que nós vamos fazer elas bem rapidinho, porque vai repetir muito um mesmo artigo. E aí você vai poder mapear mais o que cai mais nas provas, tá? Então, é basicamente o artigo 76 ao 91 da Constituição. E vamos lá, deixa eu mostrar primeiro, né? Que eu nem mostrei. É esse aqui, tá? Quem tiver com dificuldade para encontrar, gente, é só rolar lá na barra, né? Rolar na barra, porque tá lá na página. Às vezes tá lá, pode ter sido que eu postei até no final do ano passado, mas tá lá, tá? Vai rolando lá que você vai achando os simulados. Estão todos lá. E se não tiver lá, entra no perfil do professor Bruno Oliveira, que vai estar lá também. Mas a data é a mesma, porque assim que ele posta, eu já compartilho na página, tá? Então, vamos embora. No sistema de separação de poderes adotado pelo Brasil, a regra é a indelegabilidade das atribuições de cada poder. Todavia, há casos em que a Constituição Federal atenua essa regra. Assim, o presidente da República pode delegar a atribuição de... Então, vai falar sobre a questão de delegação de competências do presidente da República, tá? E aí nós vamos falar muito dessa parte. Eu vou ler com vocês agora e depois nem vou ler mais. Só vou falar assim, ó, é tal lugar. Artigo 84, parágrafo único, ok? E cai muito essa parte. Nós vamos ver que cai muito. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Então, ó, o 84 vai falar, compete privativamente ao presidente da República. E aí vai vir os incisos falando das competências, tá? Mas tem aquelas que são delegáveis, tá? Vai falar lá no parágrafo único. O presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas nos incisos 6, 12 e 25, que são, olha o 6, dispor mediante decreto sobre a organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa e nem criação ou extinção de órgãos públicos. B. Extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. Olha o inciso 12. Conceder indulto e comutar penas com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. E olha o 25, que é o último, a competência delegável, prover e extinguir os cargos públicos federais na forma da lei, tá? Então, são só esses três. Cadê? Então, pode delegar, voltando ao parágrafo único, aos ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República e ao Advogado-Geral da União, que observarão limites traçados nas respectivas delegações. Tá? Quando o presidente for delegar, ele vai falar, ó, calma aí, é só isso aqui que eu estou delegando para você fazer, dentro desses três incisos aqui. Ok? Na verdade, aqui, ó, que eu li o inciso 25, que está aqui, ó, inciso 25, primeira parte, que no caso seria prover os cargos públicos federais na forma da lei, tá? Que é o caso, por exemplo, de ministro que faz isso. Agora, extinguir os cargos, aí não vai ser delegável. Beleza? E aí, a questão 1 traz 5 alternativas e que só uma é delegável, ok? E é legal você olhar porque é o seguinte, tem coisa que vai aparecer nas questões que é claro que não é delegável. Tem coisa que é absurda, nós vamos ver aí, tá? Por exemplo, vetar parcialmente projetos de lei. Não, isso é competência privativa do presidente, tá? Olha a B.
dispor mediante decreto sobre a extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. É exatamente a B do inciso 6. Então, tranquilo. Número 1, letra B. Aí os outros não tem nada a ver. Conferir condecorações e distinções honoríficas, decretar e executar intervenção federal, vê se tem lógica, vê se o presidente vai delegar isso. Promover os oficiais generais da Marinha. Não, tá? Isso aí é bem do presidente mesmo. Então dá para ter uma ideia, mas são poucas coisas para decorar, para você guardar isso na sua cabeça. Então não tem nem desculpa. 2. No tocante ao Poder Executivo, considere 1. Será considerado eleito presidente o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta dos votos, computados os em branco e os nulos. Ô, gente, vamos corrigir de uma vez, né? Porque claro que não. Já pensou? Então, os brancos e nulos vai para quem? Pro candidato A, pro B, pro C? Não. Os brancos e os nulos não são considerados, tá? Então, a 1 tá errada. É só você olhar lá no artigo 77, parágrafo 2º. Tá? Obtiver a maioria absoluta dos votos, não computados os brancos e os nulos. Tá? Então, a 1 tá errada. Só você colocar um não computados aí que ela ficaria correta. Beleza? Só aí você já elimina. Eu gosto de fazer isso para você já ir treinando. C, D e E. Olha que beleza. Sobra a A e a B. 2. Se nenhum candidato à presidência da República alcançar maioria absoluta na primeira votação, essa é ótima, far-se-á nova eleição em até 30 dias após a proclamação do resultado, concorrendo os 2 candidatos mais votados. Imagina um mês de eleição para o segundo turno. A gente não ia aguentar, né? Fala sério. Não é 30 dias, é 20 dias, tá? Artigo 77, parágrafo 3º, vai falar que são 20 dias. E aí, você já eliminar A e sobra a B, certo? Sua resposta da 2 é a B. Mas vamos olhar as outras assertivas. 3. Em caso de impedimento do presidente e do vice-presidente ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência o presidente da Câmara, ok? E do Senado Federal e depois do Supremo Tribunal Federal. Beleza, certíssimo, tá? Linha sucessória, tá lá no artigo 80. 4. O presidente e o vice-presidente não poderão, sem licença do Congresso, ausentar-se do país por período superior a 15 dias, sob pena de perda do cargo. De acordo com a Constituição, qual está correta? A 4 está correta. Artigo 83. Nós falamos disso também em Poder Legislativo, tá? E olha para você ver que legal. Tá repetindo aqui e repete lá nas competências do Congresso, tá? Então, repetiu aí, é bom que você frisa mais. Acima de 15 dias tem que ter licença do Congresso Nacional. Então, 3 e 4 corretas, resposta da 2, letra B. 3. Havendo acusação do presidente, essa estudamos isso também em processo legislativo, e agora vai cair de novo. Havendo acusação do presidente por prática de ato definido pela lei como crime de responsabilidade. Quem que é, gente? Quem que é? Aplique aí esse conhecimento ao que você já vivenciou. Collor. Quem que vai ser? Gente, vai ser Senado Federal. Artigo 86. Vamos dar uma olhadinha porque ele vai explicar melhor. E é bom que a gente define isso bem. Olha o 86. Admitida a acusação contra o presidente da República por 2/3 da Câmara dos Deputados, será ele, então, primeiro a Câmara admite a acusação, por voto de 2/3. Será ele, o presidente, óbvio, submetido ao julgamento perante, primeira parte, o STF nas infrações penais comuns e perante ao Senado nos crimes de responsabilidade. Tranquilo? Mata isso aí, grave isso aí e agora bola pra frente, que toda vez que cair isso aí, você já vai estar seguro com relação a isso. Depois aí vindo como o presidente ficar suspenso de suas funções. Aí vai falando dos casos, né? Mas é mais o caput do 86. E aí fica, letra C, ao Senado, então caberá ao Senado Federal julgá-lo,
caso admitida a acusação por quem? Pela Câmara. Então, vê que passei aí. A Câmara admite, o Senado julga em caso de responsabilidade, crime de responsabilidade. E o STF julga em caso de crime comum. 4. Com relação ao Poder Executivo, é correto afirmar que serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência o presidente do Supremo Tribunal Federal. Não. Aliás, quem dera, né? Não. Primeiro é quem? Presidente da Câmara, e depois presidente do Senado, e depois presidente do STF. Tá? Então, trocou toda a ordem. Linha sucessória, artigo 80. B. Far-se-á nova eleição em até 20 dias após a proclamação do resultado, se nenhum candidato a presidente alcançar maioria absoluta na primeira votação. 20 dias? Ok. Concorrendo os 4 candidatos mais votados. Ai, que loucura que seria esse segundo turno, hein? Claro que não. E considerando-se eleito aquele que tiver a maioria dos votos válidos. Não, tá? São concorrendo os 2 candidatos mais votados. Artigo 77, parágrafo 3º. Vai falar lá. C. O presidente e o vice tomarão posse em sessão do Palácio da Alvorada, prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Essa é o inciso difícil, é a alternativa difícil. Por quê? Porque você, a princípio, você não acha o erro. Desculpa, gente. Porque quando você olha assim, não, tá tudo certo, tá beleza, defender, cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro. O erro tá na sessão do Palácio da Alvorada. Não é isso. É sessão no Congresso. Tá? Artigo 78. Olha lá. O presidente e o vice tomarão posse em sessão do Congresso Nacional. Tá? Errou isso aí. Tira esse Palácio da Alvorada. O certo tá tudo, o resto, desculpa, tá tudo certo. D. O presidente e o vice não poderão, sem licença do Supremo Tribunal Federal, ausentar-se do país por período superior a 15 dias, sob pena de perda do cargo. Olha que engraçado. Nós falamos isso no Poder Legislativo e está falando agora no Poder Executivo. E são questões diferentes. E mesmo assim cai muito sobre o artigo 83. Ou 83 aqui, ou na casa da competência do Congresso. Que vai ser, quer ver, rapidinho. Deixa eu só olhar aqui, para ficar tranquilo. Aqui, artigo 49, inciso 3º. Então, o inciso 3º vai falar da competência exclusiva do Congresso e no artigo 83 vai falar que o presidente tem que pedir licença lá para o Congresso para ficar mais de 15 dias. Aqui, o presidente e o vice não poderão, sem licença do Congresso, ausentar-se do país. Tá vendo como é que vai conectar? E mesmo assim cai muito. Nós vimos muito sobre isso no simulado sobre o Poder Legislativo e agora está repetindo de novo. Acho que já é a segunda vez, né? Então, tá errado porque não é STF, é Congresso Nacional. Artigo 83 ou 49, inciso 3º. E a E, que é a correta da número 4. A eleição do presidente e do vice da República realizar-se-á simultaneamente no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato presidencial vigente. Corretíssimo, de acordo com a lei. Artigo 77. Beleza. 5. O presidente da República poderá delegar. Olha de novo. Vamos começar a contar? Quantas vezes nós já falamos isso? Uma, certo? E agora é a segunda vez. Beleza. Conta aí. O presidente da República poderá delegar ao Procurador-Geral da República. Pode. Que observará os limites traçados na respectiva delegação. A atribuição de... Não vou ler nem o resto, porque a gente já sabe quais incisos que são. Vai ser o 6º, o 12 e o 25. E olha a letra A. Dispor, mediante decreto, sobre a extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. É a linha B do inciso 6º, tá? Então, a A é que está correta. As outras, viajação na maionese, tá? O erro é o quê? Qual que é os erros das outras alternativas, Margarete? Viajação. Celebrar tratados.
convenções e atos internacionais. Imagina o PGR fazendo isso. Enviar ao Congresso plano plurianual. Não, legal, hein? Que bacana, hein? Bagunça demais. Prestar anualmente ao Congresso, dentro de 60 dias, abertura da sessão legislativa. Remeter mensagem e plano de governo ao Congresso Nacional por ocasião de abertura da sessão. Ótimo, né? Para que presidente, né? Se o PGR pode fazer isso tudo. Não precisa. Então, não. 5, letra A, artigo 84, parágrafo único. 6. Com relação à eleição do presidente e do vice, é incorreto. Você fez circulou incorreto, pôs um X do lado para você não se perder na hora. A eleição do presidente e do vice realizar-se-á simultaneamente no último domingo de outubro, em primeiro turno. Nossa, você circulou incorreto tantas vezes, achando que ia ser uma coisa cabulosa, e já vem na letra A um erro infantil. Último domingo, primeiro turno? Não. O último domingo, segundo turno, primeiro turno é o primeiro domingo. Então, artigo 77. Achamos nossa resposta. Letra A. Que eu até esqueci de marcar aqui, mas tá aqui. Olha só, as outras. Tudo certo. A eleição do presidente da República importará do vice com ele registrado. Artigo 77, parágrafo 1º. Será considerado eleito presidente o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta de votos, não computados os brancos e os nulos. Parágrafo 2º do 77. Se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição em até 20 dias após a proclamação do resultado. Parágrafo 3º. Se antes de realizado o segundo turno ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á dentre os remanescentes o de maior votação. Parágrafo 4º. Típico de banca, que é letra da lei, que pega lei seca para fazer a questão. O cara pegou o artigo 77 todo, praticamente, ficou faltando o parágrafo 5º. E pôs lá. E fez, simplesmente não precisou nem pensar. Ele pegou aqui o último domingo, primeiro domingo, colocou o último e só, e copiou a questão toda da Constituição. Pegou os parágrafos e transformou em alternativas. Típico, Consuplan, Fundep, Funmark, as outras por aí, Fundatec, tá? Bem típico. Essas que são letra da lei, é isso que eles vão fazer. Tranquila essa aqui, hein? Fala sério. 7. Assinale a alternativa incorreta. Incorreta. O problema é que essas questões de incorreta já está vindo a resposta da letra A, e é vacalha. O presidente da República tomará posse em sessão do Senado Federal e o vice perante a Câmara dos Deputados. Cada um separado, afinal eles não se dão muito bem. Claro que não. O presidente da República e o vice tomará posse em sessão do Congresso Nacional. Artigo 78. Se antes de realizado o segundo turno ocorrer impedimento... Então, achamos a A é a errada, e aí a B, a C, a D e a E você vai pegando e vai grifando. Porque é exatamente o quê? Letra da lei. Você faz isso na 7 e na 6. Você tem um tanto de artigo aí para você, um tanto de parágrafo aí para você estudar. Se antes de realizado o segundo turno ocorrer impedimento legal de candidato, convocar-se-á dentre os remanescentes o de maior votação. Ok, parágrafo 4º do 78 agora. Não, do 77, desculpa. Tá lá, parágrafo 4º do 77. C. O mandato do presidente da República é de 4 anos e terá início em 1º de janeiro do ano seguinte à da sua eleição. Ótimo. Artigo 82. O vice-presidente da República não poderá, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do país por período superior a 15 dias. Já falamos isso. Sob pena de perda do cargo. Artigo 83. Substituirá o presidente no caso de impedimento e suceder-lhe-á no de vaga o vice-presidente. Artigo 79. Afinal, é isso que serve, né? Basicamente. 8. No que concerne ao presidente e o vice, é certo que, vagando ambos os cargos no curso do mandato, essa é boa. Essa eu caí nela. Caiu ao pato. Vagando ambos, não essa alternativa, mas a questão inteira. Vagando ambos os cargos no curso do mandato e realizada a nova eleição, os eleitos terão mandato integral de 4 anos. Não, né, gente? Vamos lá para o artigo 81, parágrafo 2º. Olha só.
Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período. Não é que eles vão entrar e ficar mais 4 anos. Não. Vai entrar e vai completar, né, o período dos seus antecessores. Tá? Então, a 8, por que ela é complicada, assim, bacaninha? Complicadinha, mais ou menos. Porque ela ela fica interpretando, ela fica assim, então isso quer dizer que, entendeu? Então tem que tomar cuidado. B, vagando os cargos de presidente e vice, nos 2 primeiros anos do período presidencial, far-se-á nova eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. O que acontece? Com esse negócio de ficar muito pegando letra da lei, eu falei assim, cara, não tem isso, não vi isso, tá? E marquei ela como, né, como errada. Eu achei que ele quis fazer uma mistura do artigo 81 com o parágrafo 1º, porque assim, não tem esse negócio de 2 primeiros anos, só fala dos 2 últimos. Mas vamos ler lá. Pega o 81 aí. Vagando os cargos de presidente e vice da República, far-se-á a eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Caput do 81. Falou quando? Não falou. Aí olha o parágrafo 1º. Ocorrendo a vacância dos últimos 2 anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga pelo Congresso Nacional da forma da lei. Então, se você pegar o parágrafo 1º, é uma regra no caso da vacância nos 2 últimos anos. Então, qual que é a regra que... Então, o artigo 81 caput, ele vai cair em qual regra? Nos 2 primeiros, entendeu? O caput, ele não fala nada. Mas vem o parágrafo 1º e fala que, no caso dos últimos 2 anos, ou seja, são 4 anos, 1º, 2º, 3º e 4º. Nos 2 últimos anos, o que vai aplicar? A regra do parágrafo 81. Ocorrendo a vacância nos 2 últimos anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga, pelo Congresso. Tá, e se ocorrer nos 2 primeiros anos, né? Em um desses 2 primeiros anos? Ora, se ocorrer aqui, vai ser o caput. Vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República, far-se-á a eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Aí vai ser a galera toda que vai resolver, os brasileiros. Entendido? E aí é isso que ele fez. Vamos ver se esse povo está entendendo. Está só lendo, gravando e não está entendendo. É isso que ele fez. Vagando os cargos de presidente e vice, nos 2 primeiros anos do período presidencial, far-se-á a eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Certo? Entenderam? Então, você lê o artigo 81 caput, lê o parágrafo 1º e volta no caput de novo. E aí você entende, beleza. Tranquilo? Então, tem que ter essa malícia também. Tem que tem que gravar, mas tem que tirar também o entendimento. Senão, cai um trem desse aqui, 2 primeiros anos. Não vi isso, não está escrito. Claro que não está. Isso demanda uma interpretação. C. Então, achamos a resposta 8B. Vamos ver o erro das demais. Em caso de impedimento do presidente e do vice, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência o presidente do Senado. Ai, chato. Nós já sabemos a linha sucessória de cor. A gente já sabe que primeiro é o presidente da Câmara. Artigo 80. Ele inverteu aí Senado e Câmara. O STF ficou por último mesmo. Decorridos 5 dias da data fixada para a posse, o presidente e o vice, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago. Não é 5 dias, são 10 dias. Artigo 78, parágrafo único. Ocorrendo a vacância de ambos os cargos nos últimos 2 anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga, pelo Tribunal Superior Eleitoral. Na forma da lei. Não, né, gente? Acabamos de ver que é pelo Congresso. Né? O TSE não vai reunir lá, vamos votar. Não, é o Congresso. É os representantes do povo e dos estados. Tá? Beleza, então. 9. Um jornal noticiou que, em virtude da ausência simultânea do presidente e do vice-presidente da República, deveria assumir a presidência o presidente da Câmara. Porém, como o atual presidente da Câmara é casado com uma cidadã norte-americana, a Constituição Federal proíbe que ele assuma a presidência da República, de tal forma que a República deverá ser temporariamente presidida pelo presidente do Senado.
Nessa situação hipotética, a notícia está equivocada por quê? O legal dessa questão é que ele já coloca a resposta no enunciado, que ele põe aqui, ó. Nessa situação hipotética, a notícia está equivocada. Poxa, isso poderia, para dificultar um pouquinho, né? Podia ter colocado. Nessa situação, 2 pontos. A notícia está equivocada. Ou, e nas outras, a notícia está ok, ela está correta, está de acordo com a Constituição. Não podia. Mas, enfim, já colocou um pedaço da resposta no enunciado, a notícia está equivocada. Por quê? Porque não tem nada a ver. O cara pode casar até com um extraterrestre. Mas ela, o fato aqui dele ter casado com cidadão norte-americana, não interfere na linha sucessória. Se a gente olhar lá no artigo 80, né, que vai falar da linha de sucessão, é normal. Agora, se a gente for lá no... Quero falar outra coisa. Viajei aqui, mas eu quero falar outra coisa. Vamos lá no artigo 12, parágrafo 3º. São privativos de brasileiro nato os cargos. Aí lá no inciso 2º, o presidente da Câmara. Por que tem que ser presidente da Câmara, do Senado e ministro do STF tem que ser privativos de brasileiro nato? Porque eles poderão suceder o presidente. Então, como o presidente tem que ser brasileiro nato, quem um dia poderá vir a suceder o presidente também tem que ser nato. Então, o cara que é presidente da Câmara é brasileiro nato? É. Então, pronto. Ele pode ser casado até com o cachorro dele. Não tem problema. Ele sendo brasileiro nato, ele pode assumir. B. O fato de ser casado com uma cidadã estrangeira não impediria o presidente da Câmara a ocupar a presidência da República. Claro que não, é. Se ele casar com a norte-americana, não quer dizer nada. Tá? É o número 9. Aí as outras vai falar, o presidente da República não pode ser ocupado por membros do Poder Legislativo. Absurdo. Então, não conhece, quem marcou isso aqui não conhece o artigo 80. C. O presidente da Câmara somente assume a presidência da República nos casos em que o presidente do Senado esteja ausente. Não, artigo 80. Primeiro é o Câmara, depois o Senado. Não há previsão constitucional de que o presidente do Senado ocupe a presidência da República. Artigo 80. Tá? Tô chata hoje, né? Não, mas é assim mesmo. Acho que é o tema, Poder Executivo. Mas, enfim. Ok? Beleza, entendido, né? Qualquer dúvida, manda um recadinho. 10. O presidente da República poderá delegar ao Procurador-Geral da República a competência de... Vamos direto? Artigo 84, parágrafo único. O que a A, B, C e D vai falar? Viajação, de novo, claro. Exercer o comando supremo das Forças Armadas. Ótimo, né? Enviar ao Congresso o plano plurianual. Para que precisa de presidente? Não, tudo A, B, C, D não tem nenhuma previsão constitucional. A, E entra dentro das competências que podem ser delegáveis. Dispor mediante decreto sobre a organização e funcionamento da administração federal quando não implicar aumento de despesa nem criação e extinção de cargos extinção de órgãos públicos. Vão lá para ver qual que é esse inciso aqui, 84. Esse é dispor, que é o inciso 6º, só que agora é a linha A. A gente falou, acho que 2 vezes da linha B, caiu 2 vezes, agora caiu a linha A, tá? Então, 10, letra E, artigo 84, parágrafo único, beleza. É correto afirmar que o Poder Executivo é personificado pelo Presidente da República. Esse aqui deu uma confusãozinha. Vamos lá. É personificado pelo Presidente da República, que exerce a chefia de Estado, cabendo aos ministros de Estado o exercício da chefia de governo. Não, tá? O Presidente da República, ele exerce a chefia de Estado e a chefia de governo. Ora, ele tanto governa, quanto ele vai representar o Estado lá fora, tá? Artigo 76. Vai falar aqui, ó, o Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos ministros de Estado. Não tem nada ministro de Estado, chefe de governo. Deus me livre. B. Concentra-se na figura do Presidente da República, que é eleito para um mandato certo, sem responsabilidade política perante o Legislativo, salvo no caso de impeachment. Sim, o Poder Executivo concentra... Então, vou pegar um pedacinho do enunciado. O Poder Executivo concentra-se na figura do Presidente da República,
que é eleito para mandato certo, sem responsabilidade política perante o legislativo. Correto. Isso parece estranho, mas está correto. Isso sem responsabilidade política perante o legislativo, porque ele foi eleito. Isso é uma característica do Poder Executivo, tá? Salvo no caso de impeachment, claro, que aí ele vai ter que responder por isso. Olha o artigo 86, parágrafo 4º. Cadê? O presidente da República, na vigência do seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções, tá? Então, ele não tem essa responsabilidade política perante o legislativo. Essa responsabilidade política, que não existe perante o legislativo, faz parte da sua função, do seu exercício como chefe do Poder Executivo, tá? Então, isso aí parece estranho, mas é isso mesmo. Tem a função constitucional exclusiva. Agora vamos ver os erros das outras. Tem a função constitucional exclusiva de administrar no aspecto político e administrativo, ficando a atividade legislativa e julgadora para os demais poderes. Artigo 61. Vamos dar uma olhada aqui. Olha só. A iniciativa das leis complementares ordinárias cabe a qualquer membro da comissão da Câmara, Senado e ao presidente da República. Não, o presidente, ele também tem uma função atípica de legislar, tá? D. É representado pelo presidente da República, ok. E na sua falta, pelo vice, ok. Sendo que a posse de ambos ocorrerá em sessão solene da Câmara dos Deputados. Não, gente, é Congresso Nacional. Artigo 78. Exerce as funções constitucionais conferidas ao presidente da República, sendo todas elas indelegáveis. Olha para você ver, acho que é a 4ª vez agora, né? Não, algumas são delegáveis. Vamos fazer uma pausa e vamos gravar uma coisa aqui que a gente não pode esquecer. A gente está gravando quais que são as competências que podem ser delegáveis. Agora, vamos gravar para quem, tá? Olha lá o parágrafo único. Aos ministros, ao PGR e ao advogado-geral da União. 3 pessoas, né? 3 pessoas assim, né? Ministros contando como uma só, tá? Então, tem que tomar cuidado. Delegável ao presidente do STF. Não, tá? Cuidado. Delegável ao, sei lá quem, do TSE. Não, tá? Ministro de Estado, PGR e advogado-geral da União. Só esses 3. Beleza? Próxima, 12. Dentre as atribuições do presidente da República, é considerada indelegável. Agora, ele quer a que não é. Pegou lá. Olha, essa é boa. Essa é boa para você gravar. O que é delegável? Comutar penas com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. Delegável, tá? Que é o inciso 12 do 84. Dispor mediante decreto sobre a extinção de funções públicas quando vagas. 6, a linha B, delegável. D, prover os cargos públicos federais na forma da lei. Delegável, cadê? Inciso 25 do 84. Dispor por decreto sobre a organização e funcionamento da administração federal quando não implicar aumento de despesa nem criação e extinção de órgãos públicos. Delegável. A linha A do inciso 6º. E a C, manter relações com estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos. Não, né, gente? Isso não é delegável. Então, a C é a única que não é indelegável. As outras, você pegou seu marca-texto e foi grifando ali, tá? Para você estudar. Mais uma incorreta e mais uma que a resposta, né, entra dentro do seu olho, assim, né? Segundo a Constituição Federal, assinale a incorreta. O Brasil é uma república federativa formada pela união indissolúvel dos estados, do DF, dos municípios e territórios. Artigo 1º. Tem um shot só sobre o artigo 1º da Constituição. Depois dá uma olhadinha lá. Não, gente, não tem territórios, tá? Corta esses territórios aí. A letra A já é a incorreta. As demais são consideradas funções essenciais da Justiça: o Ministério Público, a Advocacia Pública e a Advocacia Privada e a Defensoria Pública.
Onde que está isso? São os capítulos, é o capítulo 4, seções 1, 2 e 3, que vai falar das funções essenciais da justiça, né? Essenciais à justiça, né? E não da justiça. C. Os ministros de Estado são escolhidos entre brasileiros maiores de 21 anos de idade e no exercício de direitos políticos. Artigo 87. Tá lá igualzinho, tá? Ou seja, até pus uma anotação aqui, ó. Vamos fazer uma pausa aí. Os ministros de Estado serão escolhidos dentre brasileiros maiores de 21 anos no exercício dos direitos políticos. Ou seja, não podem ser inelegíveis. Então, o cara que às vezes foi condenado e está inelegível por 8 anos aí, ó, ele não pode ser ministro de Estado. Atenção para isso aí. Beleza. D. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são bens da União. Lógico, né? Se fosse dos estados, né? Goiás, ali Mato Grosso, né? Coitado do povo. Artigo 20, inciso 11. Que aí esse aqui fez uma mistureba, né? Essa questão, mas foi boa. No tocante ao Poder Executivo, considere as seguintes assertivas. 1. Deixa eu ver o que ele vai pedir no final. Ele quer incorreta. Nossa, esse aqui tem que tomar cuidado. Ele quer a incorreta, hein? Vamos lá. 1. Será considerado eleito presidente o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta de votos, não computados os em brancos e os nulos. Correto. Terceira vez que a gente lê isso aqui, né? Terceira ou quarta. Então, a 1 tá beleza. Então, aonde tiver 1, por incrível que pareça, você vai cortar. A A e a B tá fora, porque elas estão porque a 1 tá certa. Ele quer a errada. Então, A e B fora. 2. Se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição em até 60 dias. Imagina 2 meses de propaganda política para o segundo turno. Misericórdia. Após a proclamação do resultado. Errado. 20 dias. Aí você foi lá e marcou. Não. C e a D e a E tem 2. Então, não dá para marcar ainda não. 3. Se decorridos 30 dias da data fixada para a posse, o presidente ou vice-presidente, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago. Ou seja, umas férias aí para o presidente e o vice. Não é 30 dias, é 10 dias. E aí você já eliminou a D, porque não tem a 3. Como a 3 está errada, tem que estar nas opções. 4. Vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República, far-se-á a eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. A 4 está certa ou está errada? Está correta, tá? Isso aqui são os artigos 77 e os parágrafos, tá? É isso mesmo. Cadê? É isso mesmo, aqui, ó. Aqui, ó. Obtiver a maioria absoluta dos votos, não computados se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta na primeira votação, far-se-á a nova eleição, e por aí vai. Os 20 dias e tal. Então, a 4 está correta. Então, está incorreto. Letra C, 2 e 3. A 2 é 20 dias e a 3 é 10 dias. E a última, olha que shot pequenininho, né? Mesmo sendo 15 questões, é porque repete muito. Então, e é muito meio assim que objetivo. Tem que pegar e ir lá e... Executivo vai ficar muito nisso, vai ficar muito em delegação, vai ficar muito nesses o que a gente leu aqui, tá? Mas vamos lá. A respeito do Poder Executivo brasileiro, assinale a opção correta. O poder regulamentar é inerente e privativo ao chefe do Poder Executivo. Essa é boa também, porque essa aqui dá uma confusãozinha. Gente, está correta. É privativo ao chefe do Poder Executivo? Sim, tá? Artigo 84, inciso 4. Aqui, ó. Olha lá, olha só um exemplinho aqui, ó. Compete privativamente ao presidente da República sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Privativo de chefe do executivo, privativo de presidente, tá? No caso, executivo federal. Então, está correto, poder regulamentar, tá? É inerente e privativo ao chefe do executivo. Certíssimo, ok? B, vamos ver os erros das outras. A eleição do presidente da República, simultaneamente com a do vice, é feita mediante votos direto e secreto, pelo sistema de representação
majoritário, não é proporcional. Como assim proporcional? Vai ser uma mistura, então, né? Sendo realizada nos estados, nos territórios e no Distrito Federal. Né? Realizada no Brasil inteiro, né? Então, ó, não é proporcional, é majoritário. C. A prática de crimes comuns e de responsabilidade pelo presidente da República enseja processo e julgamento pelo Senado, após autorização da Câmara. O erro aí, ó, é que comum é STF. Nós vimos isso. Artigo 86, tá? Após autorização da Câmara, sim, tá? A Câmara vai recepcionar, vai admitir essa acusação por 2/3 dos votos, tá? E aí depois ou vai para a STF em caso de crime comum ou vai para o Senado em caso de crime de responsabilidade. D. O cidadão português equiparado a brasileiro naturalizado não poderá ser ministro de Estado. Vamos ver isso aqui. Gente, o cara pode ser ministro de Estado, sim. Mas vamos lá no artigo 12, parágrafo 3º. O que ele não pode ser é ministro de Estado da Defesa. Agora, ele pode ser ministro do Esportes, ministro da Cultura, ministro da Educação, da Saúde? Pode, tá? Ele equiparado ao brasileiro naturalizado, sendo ele considerado brasileiro naturalizado, ele pode ser ministro de Estado. Ele só não pode ser ministro de Estado da Defesa. Aqui, o erro é o não poderá. Agora, se a alternativa fosse assim, ó, cidadão português equiparado ao brasileiro naturalizado poderá ser ministro de Estado, seja qual for o ministério. Não, aí estaria errado, porque ele não pode ser ministro de Estado da Defesa, tá? A concessão de indulto e a comutação de penas são atividades privativas do presidente da República, não podendo ser delegados. Olha que delícia. Artigo 84, parágrafo único. Essa é uma das 4, porque o inciso 6º tem 2 alíneas, né? É uma das que podem ser, sim, delegadas. Acho que é a 6ª vez ou 7ª vez que a gente lê sobre competências delegáveis do presidente. Tá? Tranquilo, muito, né, assim, bem rapidinho. Acho que não tem muito o que ver, não. Tem que ler tudo? Tem que ler do 77 ao 91? Tem que ler tudo, tá? Para não ter dúvida. A gente não sabe o que a banca pode cobrar. Mas a gente dá para mapear mais ou menos o que pode vir, qual que é a chance maior de vir. 84, imbatível, né? Artigo 84, imbatível. Beleza? Então é só isso. O próximo vai ser Poder Judiciário. Já deu uma polêmicazinha lá na página, mas vai dar tudo certo. Um abraço e até mais.